Então, muito boa tarde a todas e a todos. Começava por cumprimentar o Sr. Dr. António Ramalho, a Sra. Manuel Alvito. Queria aproveitar, antes de mais, para agradecer, em nome do Sr. Presidente da Câmara, a presença de todos vós, a presença dos dois ilustres elementos que estão nesta mesa, mas queria também aproveitar para cumprimentar e agradecer ao Sr. Professor Fernando Soares, que já ontem teve o privilégio de demonstrar aquilo que se pode transmitir a jovens, tão jovens quanto os que estavam ontem a assistir ao espetáculo de poesia que decorreu aqui nesta biblioteca. Queria agradecer também à doutora Margarida Assis e ao Grupo Tamaranto. É dizer-vos que é uma honra poder participar nesta comemoração do Dia Mundial da Poesia, um ciclo que começou ontem, como disse, com portanto, o sarau de poesia dos alunos e pais e professores da escola EB23 de Amarante, com a ilustre presença do declamador Fernando Soares. É uma das coisas boas que nos acompanha desde sempre nesta terra, é algo que queremos perpetuar, que queremos continuar a levar mais longe, e por isso, e porque não é para mim que vieram cá, não foi para me ouvir, passava sem mais demoras a palavra a quem nós queremos ouvir. Dr. António Ramalho, muito obrigado. Eu não vou prescindir do... Nada. Vou prescindir do microfone, gosto de falar diretamente, portanto, ouvem aí ao fundo, não ouvem? Ouvem bem aí atrás. Pronto, muito bem. Antes de mais nada, quero-vos dizer que estou muito feliz aqui. Não é a minha terra de nascimento, mas é a minha terra, enfim, do coração. Amarante é para mim, digamos assim, excluindo o meu nascimento, é a minha terra. E por isso mesmo, quando aceitei, seria possível fechar estas luzes daqui, senão não se vê a projeção. Pois é. Quando me convidaram para fazer esta apresentação, eu aceitei e achei que este título estava correto. António Nobre, poeta da nossa terra. Porque é mesmo da nossa terra, como nós vamos ver. Dizia-me há pouco o meu amigo José Mário Carvalho que os mortos ressuscitam quando nós falamos deles. E no dia da poesia, no Dia Mundial da Poesia, falar de António Nobre é trazer o António Nobre para junto de nós. Nós vamos ter o prazer de ouvir algumas das poesias deste poeta enorme e vamos passar um filme biográfico, digamos assim, em que vamos ver realmente as relações que ele teve com o Amarante. Para começar, eu mostrava no primeiro slide, mostrava aqui que um dos grandes poetas da nossa terra disse sobre António Nobre: Nobre é um dos maiores poetas que a mulher e a terra portuguesa têm dado à luz do dia. A sua graça espiritual é infantil e feminina. O túmulo em que ele repousa deve ter a forma de um berço e a terra que o cobre a brancura e a pureza de um véu nupcial. Foi o poeta da virgindade porque os seus olhos ingênuos e límpidos descobriram como nenhum os outros, nas coisas e nas criaturas, o que elas encerram de suprema delicadeza, o seu aspecto mais frio, a sua expressão mais terna, o seu ponto de contacto com a imaterialidade. Isto não tem comentários, porque quem conhece a obra de António Nobre sabe perfeitamente que é assim, é de uma sensibilidade fantástica, de uma humildade fantástica até nos seus poemas, terra a terra, uma perfeita figura do lusitano, do português. A nossa Agostina Bessa de Luís também diz que se há um nome que fique bem a alguém, é António Nobre. António porque é nome de santo que nos deixou recados de sabedoria, dessa que o orgulho se desprende para dar lugar à caridade. E nobre porque não há maior fidalguia do que a de um poeta. Mas há aqui um aspecto, digamos, uma apreciação feita por Fernando Pessoa, António Nobre, e esta apreciação é feita exatamente numa altura
em que se discute muito se a ação do governo português de Dom Carlos fez o melhor papel quando foi do ultimato. Nessa altura, como devem calcular, a soberania portuguesa foi posta à prova, porque quando nós queríamos juntar Angola com Moçambique, fazer aquilo que se chama o mapa cor-de-rosa, os ingleses intervieram e impuseram-se, fizeram uma ameaça formal, uma quase declaração de guerra, se nós realmente tentássemos fazer isso, e, claro, o nosso governo, que era o governo português, não pôde fazer mais nada senão capitular. E isso foi motivo para que muitos dos nossos poetas e dos nossos escritores tivessem artigos de opinião, e então aí houve duas figuras realmente que foram fantásticas. Antero, que escreveu Pátria, o Finis Pátria, e António Nobre, que escreveu um poema fantástico que eu pedia ao Sr. Fernando Soares, se me vinha dizer este poema, que se chama A Lusitânia do Bairro Latino. Ora, o que é a Lusitânia do Bairro Latino? No fundo, António Nobre é apanhado em Paris quando acontecem duas coisas muito aborrecidas do foro político em Portugal. O ultimato, em novembro de 1890, e a Revolução do 31 de Janeiro no Porto, em 31 de janeiro de 1891. E, portanto, ele lá longe vivia no Quartier Latin, em Paris, daí a Lusitânia do Bairro Latino, e é aí que ele realmente resolve escrever um poema que nós vamos ouvir, superiormente dito por meu querido amigo Fernando Soares. Jorge, anda a ver o meu país de marinheiros, o meu país das naus, de esquadras e de frotas. Oh, as lanchas dos poveiros a saírem a barra, entre ondas e gaivotas. Que estranho é. Ficam um remo na água, até que o remo torça à espera da maré que não tarda aí. Avista-se lá fora. E quando a onda vem, fincando-a a toda a força, clamam todos à uma: agora! 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 E a pouco as lanchas vão saindo, às vezes sabe Deus, para não mais entrar. Que vista admirável! Que lindo! Que lindo! E são uma vela quando já têm mar. Dá-lhes o vento e todas, à porfia, lá vão soberbas sob um céu sem manchas. Rosário de velas que o vento desfia, a rezar a ladainha das lanchas. Ah, senhora na agonia, olha acolá, que linda vai com o seu erro de ortografia. Quem me dera ir lá? Senhora da guarda, ao leme vai o mestre Zé da Leonor. Parece uma gaivota, aponta-lhe a espingarda o caçador. Senhora da ajuda, ora pro nobres, caluda, semos probes. Senhora dos ramos, estrela do mar, cá vamos. Parece Nossa Senhora a andar. Senhora da luz, parece o farol, Mãe de Jesus. É tal qual ela se lhe dá o sol. Senhora dos passos, Senhora da hora, águias a voar pelo mar dentro dos espaços, parecem ermidas caiadas por fora. Oh, Senhor dos navegantes, Senhor de Matosinhos, os mestres ainda são os mesmos dantes. Lá vai Bernardo da Silva do mar, amai os 4 filhinhos, Vascos da Gama que andam a ensaiar. Senhor dos aflitos, mártir São Sebastião, ouvi os nossos gritos. Deus nos leve pela mão. Vamos em paz. Ó lanchas, Deus vos leve pela mão. Ide em paz. Ainda lá vejo o Zé da Clara, os remelgados, os jeques, o pardal, na não te perdes, e das vagas aos ritmos cadenciados, as lanchas vão traçando à flor das águas verdes as armas e os barões assinalados. Lá sai a derradeira, ainda agarra as que vão na dianteira. Ah, como ela corre, com que força o vento a impele. Vamos com Deus.
lanchas, ide com Deus. Ide e voltai com Ele por esse mar de Cristo. Adeus. 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 Jorge, anda a ver o meu país de romarias e procissões. Olha essas moças, Jorge. Olha estas Marias. Caramba, dá-lhes beliscões, Jorge. Olha os corpos delas. Vê, são ourivesarias, gula e luxúria dos maneis. Têm nas orelhas grossas arrecadas, nas mãos com luvas, 30 moedas em anéis. Ao pescoço serpentes de cordões. E sobre os seios, entre cruzes como espadas, além dos seus, mais 30 corações. Vá, Jorge, faz-te Manel, viola ao peito, toca a bailar, dá-lhe beijos, aperta-as contra o peito que ando gostar, tira o chapéu. Silêncio. Silêncio. Passa a procissão. Passa a procissão. Estrelejam foguetes e amorteiros. Lá vem o pálio e pegam ao cordão honestos e morenos cavalheiros. Altos, tão altos e enfeitados, os andores parecem torres de David na amplidão. Que linda e asseada vem a Senhora das Dores. Olha o mordomo à frente, o Senhor Conde. Contempla, que tristes os nossos senhores. Olhos leais fitos no vago, não sei onde. Os anjinhos vêm a soar. Infantes de 3 anos, coitadinhos. Mãos invisíveis levam-nos de rastros que eles mal sabem andar. Esta classe é a noite, cheia de astros. Assim estava em certo dia na Judeia. Aquele é o sol, que bom o sol de olhos pintados. E aquela outra é a lua cheia. Seus doces olhos fazem luar. Essa acolá leva na mão os dados, mas perto de tudo se vai jogar. E esta que passa toda de arminhos, vê dentro o povo em êxtase, olha a mãe, leva sorrindo a coroa dos espinhos. Criança em flor que ainda os não tem. E que bonita vai a esponja de fel. Mal ela sabe a inocentinha, nas tuas mãos a esponja deita mel. Abelhas de ouro tomam-lhe a dianteira. Lá vem a lança, a bainha trazendo ao sangue de sexta-feira. Passa o último, o sudário, o corpo de Jesus, Nosso Senhor. Oh, que vermelho extraordinário! Parece o sol pôr. Que pena faz vê-lo passar em Portugal. Ai, que feridas! E não cheiram mal. E a procissão passa, para mar de povo, maré cheia do Oceano Atlântico. O bom povinho de fato novo, nas violas de arame, soluça romântico fadinhos chorosos da sua alma beata. Trazem imagens da função nos seus chapéus. Poeira opaca, abafa-se. E no céu ferro e ouro, o sol em glória brilha, olímpico e de prata com uma velha cabeça aureolada de Deus. Trombetas clamam, vai correr-se o touro, passam as chocas, boas mães, passam capinhas, pregões, laranjas, ricas cavaquinhas, pão de ló de margaride, aguinha fresca da Moirama, vinho verde a escorrer da vide. À porta de um casal, um tísico na cama. Olha tudo isto com os seus olhos de outro mundo. E uma netinha com um ramo de loireiro enxota as moscas do moribundo. Dança de roda mal as moças o coveiro. Clama um ceguinho. Não há maior desgraça nesta vida que ser ceguinho. Outro moreno mostra uma perna partida, mas fede tanto, coitadinho. Este, sem braços, diz que os deixou na pedreira. E esse acolá, todo o corpinho numa chaga, labareda de cancros em fogueira, que o sol atiça e que a gangrena apaga,
Oh, Jorge, vê que excepcional carvina. Que lindos cravos para pôr na botoeira. Tísicos, doidos, nus, velhos a ler a sina, étnas de carne, Jobs, flores, Lázaros, Cristos, mártires, cães, dálias de pus, olhos fechados, ramáticos, anões, quistos, monstros, fenómenos, aflitos, aleijados, talvez lá dentro com perfeitos corações. Todos a uma, mugem roucas ladainhas, trágicos uivam uma esmola pelas alminhas das suas obrigações. E pelo nariz correm-lhes pus, gangrena, arranho. E coitadinhos, eles fedem tanto. É de arrasar. Que é dos pintores do meu país estranho? Onde estão eles que não vêm pintar? Que é dos pintores do meu país estranho? Onde estão eles que não vêm pintar? Que é dos pintores do meu país estranho? Onde estão eles que não vêm pintar? Pois, afinal, a pergunta faço eu, afinal, quem foi António Nobre? Dei aqui uma série de fotografias, desde a sua infância até aos tempos finais da sua vida. António Nobre foi um jovem que nasceu no Porto, numa boa casa da Rua de Santa Catarina, 467, filho de uma boa família, uma família com raízes nas terras entre Douro e Minho, Rocezinhos, Borba da Lixa, Seix, Vilamiã. Portanto, como estão a ver, é um poeta da nossa terra. Teve uma infância alegre. O pai foi trabalhar para o Brasil muito cedo e adquiriu aí uma boa fortuna essa que fez com que o seu rebanho de 7 filhos, como vemos aqui na fotografia de família, todos eles tivessem passado uma infância descuidada, alegre, bem disposta. O António Nobre está aqui assim, na extrema direita desta fotografia, e chamo particularmente a atenção para o irmão que está exatamente do lado de lá, que é o professor Augusto Nobre, que foi reitor da Universidade do Porto. Foi, digamos, um segundo pai para António Nobre, porque, entretanto, a partir da morte do pai, do Sr. José Pereira Nobre, foi praticamente Augusto Nobre quem, digamos, quem tomou conta do irmão. Ele e a Maria da Glória, que é esta miudinha que está aqui ao colo do pai, que foi realmente uma segunda mãe do António Nobre, como vamos ver mais adiante. Antes de passarmos ao intermédio ocidental, eu ia pedir outra vez ao meu querido amigo Fernando Soares para dizer aqui uma poesia que todos nós conhecemos, porque vinha nos nossos livros do liceu, O Sono de João, e foi por aí que todos nós tomamos contacto com António Nobre. Ó Maria, diz àquela cotovia, que fale mais devagar, não vá o João acordar. Ora bom, ao fim de algum tempo nós soubemos algumas coisas que são interessantes. Porque é que havia de uma cotovia falar? A cotovia era a empregada, que se chamava Maria, era empregada da casa, falava muito, e o João era sobrinho, filho exatamente da Maria da Glória, e o António Nobre, no seu regresso da Suíça, assistiu praticamente ao nascimento da criança. Por isso mesmo, ele, na altura, fez estes versos do Sono de João, que o Fernando Soares vai dizer, como só ele sabe. O João dorme. Oh Maria, diz àquela cotovia que fale mais devagar, não vá João ocultar. Tem só um palmo de altura e nem meio de largura. Para o amigo orangotango, o João seria um morango.
podia engoli-lo um leão quando nasce. As pombas são um pouquinho maiores, mas os astros são menores. O João dorme. Que regalo. Deixá-lo dormir. Deixá-lo. Calai-vos, água do mundo. Ó mar, fala mais baixinho. E tu, mãe, e tu, Maria, pede àquela cotovia que fala mais devagar. Não vá o João acordar. O João dorme, o inocente. Dorme. Dorme eternamente até o calmo sono profundo. Não acordes para o mundo. Pode levar-te a maré. Tu mal sabes o que isto é. Oh mãe, canta-lhe a canção. Os versos do teu irmão. A vida que a dor povoa, há só uma coisa boa, que é dormir, dormir, dormir. Tudo vai sem se sentir. Deixa-o dormir, até ser um velhinho, até morrer. E tu vê-lo-ás crescendo a teu lado. Estou vendo, João, que rapaz tão lindo, mas sempre dormindo. Depois, um dia virá, que dormindo passará do berço onde agora dorme para outro grande, enorme. E as pombas que eram maiores que João ficarão menores. Mas para isso, ó Maria, diz àquela cotovia que fala mais devagar, não vá o João acordar. Recorde-me o seu nome, por amor. E os anos irão passando. Depois, já velhinho, quando serás velhinha também, perder a cor que hoje tem, perder as cores vermelhas e for cheinha de engelhas, morrerá sem o sentir. Isto é, deixa de dormir. Acorda e regressa ao seio de Deus, que é de onde ele veio. Mas para isso, ó Maria, pede àquela cotovia que fale mais devagar. Não vá o João acordar. Não vá o João acordar. Ora bom, vamos prosseguir. E como tudo tem um princípio, a veia poética do António Nobre também começou por volta dos 14, 15 anos. Começou, na altura era uma prática comum, os miúdos das escolas e dos liceus, logo nos princípios da sua vida de estudante, fazer uns versos era sempre qualquer coisa que se procurava nesta altura. E realmente o Nobre começa aos 15 anos e está hoje estabelecido que o seu primeiro poema foi escrito no dia 20 de maio de 1882, ou pelo menos foi passado por ele nos apontamentos dele no dia 20 de maio de 1882 e que se chama o Intermezzo Ocidental. Eu ia pedir à bem-vinda o favor de me dar de ler este primeiro poema. Reparem na candura, na simplicidade de um poeta que está no seu início. Não vamos ouvir nada do que ouvimos nas poesias de Fernando Soares. Eu fiz exame de instrução primária e fiquei reprovado por não ter visto ao meiga solitária teu vulto imaculado, pois que o lente de calva luzidia mandou-me conjugar, enquanto ao lado uma criança ria, o doce verbo amar. Fiquei surpreso, estático, nervoso, e sem saber porquê, o lente, num gesto imperioso, mostrou-me o banco, ao pé. Sentei-me. E olhando em torno envergonhado, eu pude ver a um canto um rosto branco, esbelto, perfumado. Era o teu, lírio santo. E como se a tua alma doidejante se unisse à minha flor, eu senti que rompia triunfante o meu primeiro amor. Ficou uma liga presa em teus cabelos, e sem ter de estudar,
eu conjuguei ao flor dos meus anelos o doce verbo amar. Eu chamo particularmente a atenção para uma data, 20 de maio de 1882. 2 meses antes, em março, no dia 24 de março de 1882, Roberto Koch tinha descoberto, ou tinha isolado, o bacilo da tuberculose que havia de matar António Nobre. Ora bom, esta primeira atividade do Nobre foi sempre feita em conjunto com a sua geração, com os seus colegas, com os seus amigos, e em determinada altura resolveram criar um jornalzinho, que era a Mocidade de Hoje, que só teve um ano, digamos assim, de publicação. Era um jornal semanal onde todos eles publicavam os seus poemas, normalmente eram sonetos que se faziam. E, curiosamente, tenho aqui o facsímile desse jornal, dessa revistazinha, revista semanal, científico-literária, ainda com este aqui é o acordo ortográfico dos princípios, não é? E este senhor José Pinto de Queiroz Magalhães, que era um dos redatores e proprietário, acabou por fazer mais tarde, já nos anos 40 do século XX, resolveu fazer um trabalho muito interessante em que juntou muitos dos trabalhos dos colaboradores e então acaba desta forma. Entre os primeiros, portanto está a falar das pessoas que colaboraram nesse jornal, seja-me permitido proclamar os nomes indelevelmente gravados no coração de todos que os conheceram, de António Nobre, Eduardo Coimbra, José de Oliveira Macedo, Henrique José Martins Ferreira, João Zagalo Ilharco, Ilidoro Augusto Salgado, Augusto Geraldo Mesquita, Guilherme Braga Filho, Hamilton de Araújo, Alexandre Braga, Eduardo Atayé, Duarte Solano, Joaquim de Lemos, Dr. Adolfo Artaiete e outros tantos espíritos cintilantes de uma elite intelectual que marcou. Reparem, o que está sublinhado são os colaboradores e são os colegas de António Nobre que morreram todos tuberculosos. Todos que estão sublinhados. Desde o José de Oliveira Macedo, que morreu com 16 anos, até o António Nobre, que morreu com 32, todos aqueles, Eduardo Coimbra com 20 anos, Guilherme Braga também com 20 anos, Hamilton de Araújo também, 20 anos, Duarte Solano, que era de Penafiel, também mais ou menos com a mesma idade. Reparem a força terrível que a tuberculose teve neste meio literário. Mas vamos seguir. Então, em 1884, Nobre resolveu juntar os seus poemas num livro. Só que, ou porque eram poucos poemas, ou porque ele sempre foi uma pessoa muito inconstante, nunca conseguiu encontrar o verdadeiro título para o seu livro. E então, no princípio, chamou-lhe Alicerces, depois ainda hesitou entre o eu, entre o António, entre Val de Lágrimas, Vida, Elegias, Lágrimas, mas, mais tarde, acabou por optar pelo Só. Embora nós hoje conhecemos muito bem os primeiros versos e as despedidas, que foram edições póstumas da responsabilidade do irmão mais velho, não é? O professor Augusto Nobre. Ora bom, entretanto, Nobre parte para Coimbra para estudar Direito e esta apreciação do Dr. Mário Cláudio, que é uma dos amigos que melhor compreende António Nobre, é uma pessoa que sabe imenso de António Nobre, escreve isto que eu acho que é realmente o retrato fiel do que António Nobre fez em Coimbra. Reparem, esteve lá 2 anos, chumbou sempre, mas, no entanto, Coimbra teve, de facto, uma força muito grande na vida de António Nobre. Nesse espaço geográfico que profundamente marcará, veremos o poeta descobrir um contexto universitário caracterizado ainda pelo escolasticismo medieval, se bem que segregador de uma admirável camaradagem de afetos e letras. Este escolasticismo medieval, o Lente permitia-se a fazer tudo. Se não gostasse da cara do candidato, não lhe fazia exame. Se entrasse numa sala sem gravata, não o examinava. Compreendem? Quer dizer, era o magister dix, aquilo que ele fazia, o mestre, o Lente, fazia o que queria, o que lhe apetecia, e os alunos tinham de se submeter à vontade do mestre.
Entre as aulas no gerais, no princípio, em Coimbra, qualquer curso tinha uma fase inicial que era geral para todos os cursos, fossem esses quais fossem. Aqui assiste algo distraído da lição dos lentes e dos compêndios e uma certa boémia que o há de arrastar por melancolias e por patuscadas, começará ele a erguer o corpo de um imaginário que irá resumir-se a breve trecho num tecido de linhas escritas a tinta negra. Isto é fantástico porque o nobre faz-se em Coimbra. Embora, por um lado, em termos de escola foi um desastre, realmente é Coimbra que faz António Nobre um verdadeiro monstro literário, pelas conversas que ele tem, pelos amigos que ele tem, pelos grupos que ele cria, como este, da Boémia Nova, onde estão aqui representados vários colegas, vários amigos, o António o Homem de Melo, o Agostinho de Campos, portanto, tudo gente que vai se ingrar no campo das letras, não é? E a verdade é que em determinada altura, António Nobre resolve confessar-se e escreve um poema terrível, tremendo, que é a Carta a Manuel, que nós vamos ouvir na voz do Renato. Manuel, tens razão. Venho tarde. Desculpa. Mas não foi Anto. Não fui eu quem teve a culpa. Foi Coimbra. Foi esta paisagem triste, a cuja influência a minha alma não resiste. Queres notícias? Queres que os meus nervos falem? Vá. Diz aos chopos do mondego que se calem e pede ao vento que não uive e gema tanto. Que enfim se sofre, abafa as torturas em pranto, mas que me deixe em paz. Ah, tu não imaginas quanto isto me faz mal. Pior que as sabatinas dos ursos na aula, pior que as beatas correrias das velhas magras galopando ave-marias. Pior que um dinamite a riscar na vidraça. Pior eu sei lá, Manuel, pior que uma desgraça. Histeriza-me o vento, absorve-me a alma toda. Tal a menina pelas vésperas da boda, atarefada maila a alma e a arrumar. O vento afoga o meu espírito no mar verde, azul, branco, negro, cujos vagalhões são todos feitos de luar, recordações. À noite, quando estou aqui na minha toca, o grande evocador do vento evoca. Hoje mais nada tenho que esta vida claustral, bacharelática, funesta, numa cidade assim cheirando, assim decente, por toda a parte, desde a alta à baixa, a lente, e ao pôr do sol no cais, contemplando o mondego. Honestos bacharéis são postos em sossego, e mal a cabra bala aos bentos seus ais, spis, de 4 de hora em palavras iguais. Os tristes bacharéis recolhem as herdades, como na sua aldeia ao bater em trindades. Bem dizias tu, como que adivinhando que isto para mim seria, Manuel, quando o ano passado vi contra a tua vontade matricular-me aí nessa universidade. Anto não vais, dizias tu. Eu fraco, vim, mas certamente é natural, não chego ao fim. Ah, quando fora bem melhor a formatura, na escola livre da natureza, mãe pura. Que ótimas preleções, as preleções modernas, cheias de observação e verdade eternas. Que faz diariamente o prof. Oceano? Já tinha dado todo o coração humano. Manuel, faltava um ano só para acabar meu curso de Psicologia com o mar, porque troquei pela Coimbra de Avelar, essa escola sem par, cujo reitor é pá? Talvez. Preguiça eu sei. A cabra é cotovia. As aulas lá começam mal a ponto dia. Ora bom, António Nobre sai de Coimbra. Sai de Coimbra sem cumprir aquilo que ele mais gostava, que era fazer o seu curso de Direito. E então vai para Paris. Paris está efervescente na altura em que ele chega a Paris. Ele fica enamorado da cidade.
vai viver no Quartier Latin, vai se inscrever na Sorbonne e vai tirar um curso de Relações Internacionais, porque o fito dele nesta altura seria o de ser embaixador, o de ser um diplomata numa daquelas embaixadas do estrangeiro. É isso que ele pretende de Paris. Mas passa mal. Passa muito mal em Paris por uma simples razão. É que o pai, que tem toda a sua fortuna no Brasil, morre. E, entretanto, também vai acontecer no Brasil uma revolução que é chamada a Revolução da Marinha, em que a consequência é desastrosa para os portugueses, porque estão 2 barcos comerciais parados no Rio de Janeiro e, quando se dá essa rebelião dos marinheiros brasileiros, eles refugiam-se nos barcos portugueses. E como estando nos barcos portugueses, estavam em território português, não podiam ser presos. E então o Presidente da República, nessa altura, que era o Floriano Pereira, o que é que decretou? Decretou que todos os bens dos portugueses nos bancos do Rio de Janeiro ficavam congelados. Ponto final, acabou-se a fortuna de António Nobre. Portanto, a partir daí, António Nobre começou a ter de viver da caridade, digamos assim, dos irmãos. Ora bom, quando ele chega a Paris, ia-lhe pedir, quando ele chega a Paris, ele vai ainda respirar o ar do romantismo. O romantismo está ainda no ar, nesta altura. Portanto, o romantismo dos tempos de Chopin, de Alexandre Dumas, de Victor Hugo, de Verlaine, tudo isso. Portanto, isso apaixona António Nobre, que se sente, digamos assim, no centro do seu mundo. E exatamente porque ele sente que Chopin, ainda há pouco tempo, passou por ali, exatamente com a doença que o vai vitimar. Ora bom, a estadia de Nobre em Paris é profícua, em vários sentidos. Um deles é que consegue realmente fazer o seu curso, mas, mais do que isso, em 1892, e debaixo de um clima enorme de saudade, Nobre tem um ano em que publica ou em que escreve praticamente todo o seu só. Praticamente em 1892, ele escreve quase todas estas poesias, esta Lusitânia de Bairro Latino que ouvimos, tudo isso, quer dizer, a Carta a Manuel, tudo isso é escrito exatamente naquela altura, 1892, é o ano da saudade, em que ele realmente acaba por publicar o seu só, e se calhar um pouco também motivado pelos sentimentos ou pelos acontecimentos políticos que ele sabe que existem em Portugal nessa altura. O ultimato inglês, a Revolução do 31 de Janeiro, e há aqui até uma curiosidade, uma mera curiosidade, que eu chamo particularmente a atenção, que é esta fotografia que nós vimos antes, que diz ali em cima, a Eduardo o Preso, 1891, António. O Eduardo Preso é Eduardo Sousa, um dos seus grandes amigos, um dos seus grandes confidentes, que ficou em Portugal, participou na Revolução do 31 de Janeiro e foi preso. E, portanto, ele manda-lhe de Paris uma fotografia com essa dedicatória, que acaba por ter a sua graça, a Eduardo o Preso, não é? Do António. Em 1892 ele consegue publicar neste editor, Léon Vanier, que é realmente o editor da moda em Paris, e realmente ele consegue editar o seu livro. Posso-lhes dizer que nesta altura uma primeira edição do Só pode valer aí à volta de uns 40 mil, 50 mil euros, é quanto vale uma primeira edição de António Nobre. Ora bom, esse livro começa com um poema que é, no fundo, é a memória, é aquilo que ele se lembra, é a homenagem que ele tenta, digamos, dedicar aos pais. E vamos ouvir a bem-vinda a dizer este lindíssimo poema, A Memória.
Ora isto, senhores, deu-se em trás dos montes, em terras de Borba, com torres e pontes. Português antigo do tempo da guerra, levou o destino para longe da terra. Passaram os anos, Borba voltou. Que linda menina que um dia encontrou. Que linhas fidalgas e que olhos castanhos. E um dia na igreja correram os banhos. Mais tarde, debaixo de um signo mofino, pela lua nova, nasceu um menino. Oh, mães dos poetas, sorrindo em seu quarto, que são virgens antes e depois do parto. Num berço de prata dormia deitado. 3 moiras vieram dizer-lhe seu fado. E abriu ao menino seus olhos tão doces. Serás um príncipe, mas antes não fosses. Sucede, no entanto, que o outono veio e um dia ela resolve ir dar um passeio. Calçou as sandálias, tocou-se de flores, vestiu-se de Nossa Senhora das Dores. Vou ali adiante, à cova, em Berlinda, António, e já volto. E não voltou-me ainda. Vai o esposo, vendo que ela não voltava, vai lá ter com ela, por lá se quedava. O homem é egrégio, de estirpe divina, de alma de bronze e coração de menina. Em vão corri mundos e não vos encontrei. Por vales que fora, por eles voltei. E assim se criou um anjo, o diabo, o lua. Ai, corre seu fado, a culpa não é sua. Sempre é agradável ter um filho, Virgílio. Ouvi estes karmas que eu compus no exílio. Ouvi-os vós todos, meus bons portugueses, pelo cair das folhas, o melhor dos meses. Mas tende cautela, não vos faça mal, que é o livro mais triste que há em Portugal. Realmente a poesia de António Nobre é triste. Toda ela é triste, mas é o sentimento que nós, muitos de nós também temos esse sentimento. Nós somos latinos, somos fatalistas. E realmente a poesia de Nobre tem muito disso. Entretanto, a saudade da sua casa do Seixo, em Vila Miã, casa que ainda hoje existe, felizmente, embora o proprietário dela já tenha falecido, devo dizer aqui que foi realmente uma pessoa que soube perpetuar, na casa que adquiriu, o espírito de António Nobre. Ainda lá há um quarto, salvo erro, um quarto que é guardado religiosamente, que era o quarto onde António Nobre passava longas temporadas antes da sua agonia final. Mas a casa do Seixo de Vila Miã trouxe a António Nobre uma saudade louca, que ele escreveu um poema lindíssimo que se chama As Viagens na Minha Terra, que nós vamos ouvir o Renato ler. Bem-vinda. Oh, Nádia, bem-vinda. Às vezes passo horas inteiras, olhos fitos nestas braseiras, sonhando o tempo que lá vai, e jornadeio em fantasia essas jornadas que eu fazia. Ao velho touro, mais meu pai. Que pitoresca era a jornada, logo ao subir da madrugada, prontos os dois para partir. Adeus, adeus, é curta a ausência. Adeus, rodava a diligência com campinhas a tinir. E dia e noite, aurora a aurora, por essa doida terra fora, cheia de cor, de luz, de som. Habituada à minha alcova, em tudo eu via coisa nova. Que bom era, meu Deus, que bom. Moinhos ao vento, eiras solares, antepassados, rios, luares. Tudo isso eu guardo, aqui ficou. Ó paisagem etérea e doce, depois do ventre que me trouxe, a ti devo a tudo que sou. No arame oscilante do fio, amavam. Era o mês do cio, lavandiscas e tentilhões. As águas do rio vão passando, muito mansinhas, mas chegando ao mar, transformam-se em leões. Ao sol, fulgura o oiro dos milhos. Os lavradores malam os filhos, a terra estrumam, e depois os bois atrelam ao arado, e ouve-se além no descampado, num ímpeto aos berros. Ei,
Ei, bois! Enquanto a velha mal aposta, a custo vai subindo a encosta em miga ao lar dos meus avós, os aldeões de longe, alerta, olham pasmados, boca aberta. A gente segue e deixa-os sós. Que pena faz ver os que ficam, pobres, humildes, não implicam, tiram com respeito o chapéu. Outros, passando a nosso lado, diziam: Deus seja louvado, louvado seja, dizia eu. E meiga tombava à tardinha, no chão jogando a vermelhinha. Outros vejo a discutir, carpiam místicas as fontes. Água fria traz os montes que faz sede só de se ouvir. E na subida de novelas, o rubro e gordo Cabanelas dava-me as guias para a mão. Isso queriam os cavalos. Que eu não podia chicoteá-los. Era uma dor de coração. Depois, cansados da viagem, repousávamos na estalagem. Que eram casais. Mesmo ao dobrar, vinha a senhora Ana das Dores. Que eu de querer, meus senhores, há pão e carne para assar. Oh, ingênuas mesas honradas, toalhas brancas, marmeladas, vinho virgem no copo a rir, o cuco da sala cantando, mas o Cabanelas entrando, vendo a hora, é preciso partir. Caía à noite. Eu ia fora, vendo uma estrela que lá moga no firmamento português, e ela traçava o meu fado. Serás poeta e desgraçado. Assim se disse, assim se fez. Meu pobre infante em que cismavas, porque é que os olhos profundavas no céu sem par do teu país? Ias, talvez, moço troveiro, a cismar num amor primeiro, por primeiro, logo infeliz. E o carro ia aos solavancos, os passageiros todos brancos ressonavam nos seus gabões. Eu ia alerta, olhando a estrada, que em certo sítio, na trevoada, costumavam sair ladrões. Ladrões, oh sonho, oh maravilha, fazer parte de uma quadrilha, rondar à lua entre pinhais, ser capitão, trazer pistolas, mas não roubando, dando esmolas, dependuradas nos punhais. E a mala posta ia indo, ia indo. O luar cada vez mais lindo caía em lágrimas. E enfim, tão pontual, às 11h30, entrava soberba na aldeia, cheia de guizos. Tlim, tlim, tlim. Lá vejo ainda a nossa casa, toda de lume, cor de brasa, altiva entre árvores tão só. Lá se abrem os portões gradeados, lá vêm com velas os criados. Lá vem sorrindo a minha avó. E então, Jesus, quantos abraços! Que é dos teus olhos, dos teus braços, valha-me Deus como ele venha. E admirada, com as mãos juntas, toda me enchia de perguntas, como se eu viesse de Belém. E os teus estudos? Tens andado? Tomara eu ver-te formado, livre de Coimbra, minha flor. Mas vês tão magrinho, tão sumido. Trazes tu no peito escondido e que eu não saiba algum amor? No entanto, entrava no meu quarto. Tudo tão bom, tudo tão farto. Que leito aquele. E a água, Jesus, e os lençóis. Rico cheiro a linho. Vá, dorme, que vens cansadinho. Não adormeças com a luz. E eu deitava-me mudo e triste. Reza também o terço, ouviste? Versos bailando dentro em mim. Não tinha tempo de ir na sala. De novo. Apaga a luz, que rala. Descansa, minha avó, que sim. Ora, às ocultas eu trazia, não sei, um livro e lia. Garrete da minha paixão. Daí a pouco a mesma reza. Não vais dormir de luz acesa. Apaga a luz. E eu ainda não. E continuava, lendo. O dia vinha já rompendo de novo. Já dormes, diz. E dormia com a ideia naquela tia Doroteia. De que fala Júlio Diniz? Oh, Portugal da minha infância, não sei que é. Amo-te à distância. Amo-te mais quando estou só. Qual de vós teve na vida uma jornada parecida? Ou assim como eu, uma avó? Ora, como bem, ficamos a saber que aquela empresa do Cabanelas já é bastante antiga. Começou exatamente por aí. Ouvimos falar de casais novos, ouvimos falar da estalagem de casais,
ouvimos de falar de tantas coisas que nos dizem muito, a nós, e, portanto, por isso, mais uma razão para falar de António Nobre como poeta da nossa terra. Ora bom, em 1895, António Nobre terminou o seu curso. Terminou com um aproveitamento, portanto, estamos em crer que os problemas de Coimbra não teriam muito a ver com a sua inteligência ou com a sua dedicação ao estudo. Havia ali, realmente, outra coisa qualquer que fez com que o seu êxito não fosse muito grande. Entretanto, quando ele chega a Portugal, sente-se doente. E então vai ouvir a opinião do seu médico, o médico no Porto, o médico de família, o Dr. Rodrigues Pereira, que lhe diz que era bom ouvir outra opinião porque ou se enganava muito ou ele teria uma tuberculose. Portanto, na altura, o professor Sousa Martins, que era tido como uma sumidade, ainda hoje é, digamos assim, venerado como se fosse um santo, não é? Como sabe? E então, António Nobre ouviu da boca do professor Sousa Martins uma sentença muito desagradável. Estás tuberculoso e, neste momento, só tens uma possibilidade, que é ir para a Suíça. A Suíça, na altura, era, digamos assim, era, digamos, um local onde se tratava a tuberculose, era caro, só para pessoas que tivessem dinheiro, e então havia realmente estas estâncias, normalmente esta que seria realmente a mais representativa, em Davos-Platz, e o nosso António Nobre lá foi até Davos-Platz. Ali, a vida dele era uma vida de descanso, de repouso. Portanto, aqui está ele numa cadeira, era uma cadeira, digamos, onde passava muitas horas, porque o fundamental, nesta altura do tratamento da tuberculose, era repouso, boa alimentação e bons ares. Então, os ares eram especiais, eram os ares de montanha, o repouso, como estamos a ver, era aquilo mesmo, horas e horas sentado, e a alimentação era sempre uma alimentação bastante, era abundante, não só abundante, mas também muito calórica, para que as pessoas não emagrecessem e para que o organismo tivesse a força para vencer a doença, não é? Portanto, a verdade é que Nobre não teve grande sucesso com a sua doença na Suíça, e mais, sabe claramente que tem uma tuberculose, não tem dúvidas nenhumas, e o seu médico, o Dr. Boelli, diz-lhe mesmo que a sua doença é uma doença grave. Ele então escreve ao irmão, dizendo que está desiludido, e diz-lhe: a minha doença não é curável porque a tuberculose curável é dos estroinas, é daqueles que levaram uma vida de boémia e de devassa. Esses repousam e melhoram, mas a minha não. A minha é uma tuberculose da alma, é uma tuberculose do sentimento, e por isso eu não vou ter a sorte de me curar. Reparem, a esperança continuava com ele, mas ele conseguia distinguir duas tuberculoses, no fim era a mesma, claro. Então, nesta altura, começa-se a falar muito do ar marítimo. O ar marítimo era muito bom para a tuberculose. E então António Nobre queria dar a volta à África num barco, não é? Para passar dois meses, digamos assim, em contacto com o ar marítimo, mas acabou por ir para outro sítio. Foi até Nova Iorque. E foi a Nova Iorque por uma razão muito simples. Na barca Açor, que era um navio à vela, que passava pelos Açores, recolhia já nesta altura, estamos a falar de 1895, recolhia as pessoas dos Açores e levava para os Estados Unidos. Portanto, a imigração portuguesa para os Estados Unidos estava nesta altura em grande. E então António Nobre vai, mas reparem, vai de uma forma muito especial. Para beneficiar do ar marítimo, ele vai numa cadeira no convés do barco, de que só sai para dormir. Portanto, ele vai num esforço enorme, não é? Para ter digamos assim, o benefício do ar marítimo. Ele sujeita-se a passar horas e horas e horas no convés do barco e só sai mesmo para dormir. Entretanto, ele regressa de Nova Iorque.
regressa feliz, porque na altura ele sente-se melhor, de facto. E então vai tratar-se de uma bronquite que apanhou no barco. Tantas horas a apanhar o ar marítimo, com certeza que ele, a tuberculose lá ficou melhor, possivelmente, mas aí ele foi-se tratar da bronquite para onde? Para as termas de São Vicente. E então, aí ele conhece as fidalgas do Carvalho, que eram senhoras que viveram aqui em Amarante. A dona Eugénia de Vasconcelos e a irmã, que viviam numa casa onde hoje é a Butterfly, aquela confeitaria, não é? Era ali, a casa da dona Eugénia de Vasconcelos. E então, nesta altura, o nobre andava muito por aqui, por estas zonas, faziam muitos piqueniques, e nessa altura os piqueniques que se faziam era por multas. E então um dia, a dona Eugénia, que era realmente, segundo dizem as crónicas, era uma jovem muito bonita, com o cabelo todo aos cachos, mas era muito gozona, muito brincalhona, e claro, o António Nobre estava caído por ela, mas ela não correspondia nos seus amores. E então, um dia, que foram fazer o piquenique, a multa do António Nobre eram 3 pudins. E o António Nobre, no fundo, desconsolado, acabou por lhe oferecer esta quadra que diz assim: Dona Eugénia quer fartura, Dona Eugénia quer pudim, Dona Eugénia quer tudo menos a mim. Ora bom, isto, mais uma vez, o António Nobre andou por aqui, pela nossa terra mesmo, por aqui, por Amarante. Entretanto, fala-se muito na Madeira. A Madeira é, de facto, o maior sanatório natural do mundo. É na Madeira que vão Winston Churchill, a Sissi, que foi realmente imperatriz da Áustria. Esteve a viver durante algum tempo também com uma doença, com uma tuberculose, da qual não viria a morrer. Ela morreu assassinada. Mas a verdade é que a Madeira, ou o Funchal, foi realmente um centro fantástico de um turismo de tuberculose, e o António Nobre acabou por ir também para lá. Foi, e realmente no princípio teve alguma dificuldade em adaptar-se à vida, porque, enfim, ele era conhecido, mas não conhecia ninguém, e o seu trabalho ali não era nenhum, era de manhã à noite apanhar aquele ar. Reparem que na Madeira tínhamos o ar marítimo e tínhamos o ar de montanha, não é? Ainda hoje está lá preservado, bem preservado, um assento feito numa rocha, de 1899, que foi das últimas vezes que o Nobre esteve na Madeira. Tinha ali o seu sítio onde se sentava, e a Câmara do Funchal resolveu homenageá-lo e pôr lá uns azulejos com o nome do Nobre. Ora bom, realmente, nesta altura, o que lhe restava era ir até às Kurhaus. As Kurhaus eram casas de saúde, ou de ingleses ou de alemães, mas normalmente de alemães, daí o Kurhaus, casa de cura, não é? Casa de saúde. E então entretinha-se ali a ler os jornais e ouvir música. Vamos ouvir então esta valsa. É uma das valsas, de certeza absoluta que era uma das valsas mais tocadas nessas casas de saúde. Era esta valsa chamada Valsa Minuto de Chopin, Opus 64, número 1, que é muito conhecida também.
Entretanto, Nobre passa muito mal, sobretudo na fase final da sua estadia na Madeira. Vai lá passar 14 meses. Os 3 últimos meses são terríveis. Porquê? Porque a tuberculose, que era, no princípio era uma tuberculose pulmonar, atingiu-lhe a pleura. E ele passa a ter uma tuberculose pleuropulmonar, com dores, com derrames pleurais, portanto, com líquido dentro do pulmão, e, portanto, naquela altura não se faziam as técnicas que hoje se fazem, de maneira que a pessoa sofria imenso com este tipo de evolução da doença. Entretanto, ele vem embora, vem para Portugal, e temos aqui uma fotografia que eu acho que é uma fotografia altamente expressiva. Quer dizer, vê-se já um Nobre derrotado, vê-se entre os amigos, mas o Nobre já perfeitamente já resignado com a fatalidade da sua doença. Entretanto, num assomo de coragem e de esperança, ele volta à Suíça, já em desespero, mas na Suíça vai recordar e vai ter com os mesmos médicos, nos mesmos locais, e então a decisão é, digamos assim, é comum, é toda a mesma, não há hipótese nenhuma. Então, ele ainda volta ao Funchal. Portanto, estão a ver, está aqui qualquer coisa agarrado a um fio de uma teia de aranha, não é? Já não é uma corda, é um fio de uma teia de aranha que ele se agarra à vida e, portanto, chega outra vez ao Funchal, e no Funchal ele tem coisas interessantes. Tem um novo visual, e o novo visual é muito engraçado. Sabem porque é que ele deixa crescer a barba? Por uma questão que pode ser, enfim, a vontade dele. Mas não é só, sabe? Não é só. Eu vim mais tarde, a minha especialidade é de doenças pulmonares, trabalhei num sanatório e reparava que muitos dos doentes andavam com barba crescida. E isso chamava-me particularmente a atenção e, claro, acabei por saber o porquê. Sempre que um indivíduo, um doente, tinha hemoptises, portanto, deitava sangue pela boca, que era uma situação crítica e grave, o doente não cortava a barba, porque era da tradição que se cortasse a barba era pior. De maneira que então deixavam a barba, víamos claramente quem é que tinha hemoptise e quem não tinha, porque deixavam crescer a barba, não é? E o que aconteceu com António Nobre, portanto, essa tradição já vinha de trás. E então ele começou a vestir à inglesa, portanto, deixou as suas vestes habituais e agora veste-se à inglesa, mandou fazer um fato de sarapilheira, convive com a família Teles da Gama, que é a família da Condessa de Cascais, também lá está na Madeira porque tem uma filha com tuberculose, que é a Constança. Ele apaixona-se pela Constança, como sempre, dedica-lhe muitos poemas, mas a doença vai ser implacável e ele acaba por fazer um último soneto, que é o Antes de Partir. O Antes de Partir tem aqui um significado duplo. Antes de partir definitivamente para a Madeira e antes de partir para o além. Vamos ouvir outra vez a Bem-vinda a dizer este soneto. Vários poetas vieram à Madeira, pela fama que têm os ás do mar. Uns para breve voltarem à lareira, outros, ai deles, para aqui ficar. Esta ilha é Portugal, mesma é a bandeira. Morrer nesta ilha não deve custar, mas para mim será sempre é terra estrangeira. À minha pátria quero enfim voltar. Ilhas amadas, céu cheio de luas. Ah, como é triste andar por essas ruas, pálido, de olhos grandes, a tossir. Eu vou-me embora, adeus, mas volto a vê-las. Vou com as ondas, voltarei com elas, mas como elas, para tornar a ir. Nós estamos mesmo a acabar, mas queria-lhes ainda esta parte final, e eu creio que é importante, porque o Nobre sai do Funchal, vem para o Porto, do Porto vai-se fixar no Seixo e vai passar os últimos dias no Seixo, só que o irmão vem buscá-lo no dia 17 de março
e nesse dia 17 de março ele vai para o Porto, onde vai falecer no dia seguinte. Mas eu não queria deixar de mostrar, mais uma vez, o calvário que foi para António Nobre, a parte final da vida dele. Eu acho que este desenho do Eduardo Malta, que se chama o Calvário de Nobre, está realmente expressiva, não é? Como se estivesse crucificado. Reparem, ele no dia 24 de setembro vai para a Suíça, vai estar em Clavadel, depois vai passar para Davos, de Davos estará na Vila Garrett e depois numa Kurhaus, vai passar em Bex, Lausanne, Bordeaux, Lisboa, Vila Mian, Seixo, Lisboa, Monte Estoril, Cascais, Açores, Estados Unidos, Porto, Seixo, Termas de São Vicente, Madeira, Funchal, Lisboa, Montachique, depois outra vez para a Suíça, para Arosa, Davos, Porto em 7 de dezembro, depois Porto, Seixo, Lisboa, Porto, Seixo, até 17 de 3, finalmente Foz do Douro, dia 18 de março de 1900. Ora bom, estamos mesmo a acabar. Eu queria só dois pontos muito importantes. Primeiro, vamos ouvir o prelúdio número do Opus 28, número 4, de Chopin, que é uma música fantástica. É a música que Chopin escreve quando sabe que tem uma tuberculose. Chopin está em Maiorca e tem uma hemoptise brutal e, portanto, ele sabe que está tuberculoso. E é debaixo desse clima de infortúnio, de tristeza, de angústia, de desespero e de dor, que ele escreve este prelúdio que nós vamos ouvir tocar. E vamos ouvir, também na mesma altura, em simultâneo, o Renato, que vai dizer aqui um dos poemas mais bonitos de António Nobre, que é A Pobre Tísica, a Pobre Tuberculosa. Nobre escreve isto em 1892, ainda sem saber que ele é que seria o pobre tísico. Ora bom, e depois de acabar isto, eu queria lhe chamar a atenção para um momento final que eu acho que vai valer a pena. Vamos ouvir então. Quando ela passa à minha porta, magra, lívida, quase morta, e vai até à beira-mar, lábios brancos, olhos pisados, meu coração dobra afinados, meu coração pôs-se a chorar. Perpassa leve como a folha e, suspirando às vezes, olha para as gaivotas, para o ar. E assim as suas pupilas negras parecem duas tutinegras, tentando as asas para voar. Veste um hábito cor de leite, sem alisa, sem enfeite. Põe na maruja toda luar. Por isso, mal na praia alveja, as mães suspiram com inveja. Noiva feliz que vai casar, triste, acompanham uma terra nova, que dentro em pouco, à fria cova, a irá de vez acompanhar. O chão desnuda com cautela, que boy conhece o estado dela. Quando ela tosse, põe-se a uivar, e assim sozinha com a aia, ao sol se assenta sob a praia, entre os bebés que é o seu lugar. E o oceano trêmulo avozinho, confiando as barbas cor de linho, vem ter com ela a conversar. Falam de sonhos, de anjos, e ele fala de amor, fala daquele que tanto e tanto a faz penar, e o coração parte-se todo. Quando a sorri com tão bom modo, o mar lhe diz: há de sarar. Sarar? Misérrima esperança. Padres, ungi essa criança, podeis sua alma encomendar, corpinho de anjo casto e inerme. Vai ser amada pelo verme, os bichos vão-na desfrutar. Sarar? Da cor dos albos linhos, parecem fusos seus dedinhos. Seu corpo é roca de fiar,
e a ovelha tosse seca e fina, eu julgo ouvir uma oficina tábuas do seu caixão pregar. Sarar, magrita como um junco, o seu nariz que é grego e adunco começa aos poucos de afilar. Seus olhos lançam ígneas chamas. Oh, pobre mãe que tanto a amas, cautela, o outono está a chegar. Ora bom, os parabéns, realmente saiu muito bem a todos. Eu queria só chamar a atenção, porque nós vamos ter o privilégio de ouvir a Maria Manuel Alvito dizer um poema, que não é um poema qualquer. É um poema que está atribuído a António Nobre, mas que há grandes discussões se foi realmente o António Nobre que o escreveu ou não. Eu tenho uma posição um bocadinho contrária com a de Mário Cláudio. Mário Cláudio diz que isto é um apócrifo. O que é o apócrifo? O apócrifo é o poema escrito por uma pessoa em nome de outra. A mim custa-me acreditar que um poema tão forte, como vão ver este poema, tão bem escrito à maneira de António Nobre, seja de outra pessoa que não seja António Nobre. É esse o meu choque com o Mário Cláudio. Ele diz que não é, e a mim... pronto, para mim é um poema de António Nobre que nós vamos ouvir superiormente dito. Este poema não é algo. Muito obrigada. Carta a Leão XIII. Ó Padre Santo, meu irmão, ó meu amigo do velho mundo antigo, dá-me consolação e prova-me que há Deus. Resolve uma equação estrelada dos céus. Admite-me ao conselho amigo dos cardeais. Deixa-me ler tão bem na letra dos missais. Muito que te contar. Não conheces o mundo? Nunca desceste, padre, a esse poço profundo? Metido nessa cela ideal do Vaticano, há quanto tempo tu não vês o oceano? Nunca viste um bordel. Sabes o que é desgraça? Ouviste acaso já o psst delas a quem passa? Sabes que existem, dize, as casas de penhores? No teu palácio há porventura amores? Viste passar acaso um bêbado na rua? Já viste o efeito que na lama imprime a lua? Ouve, tiveste já torturas de dinheiro? Já viste um brigo no mar? Já viste um marinheiro? Que ideia fazes tu das crenças dos rapazes? Já viste alguém novo, padre? Que ideia fazes, santo leão, do Boulevard dos Italianos? Recordas com saudade os teus 23 anos? Ó Leão XIII, ó poeta, essa é a minha idade. Como tu vês, estou na flor da mocidade. Ainda não contei metade de 50. Começa-me a nascer a barba. O mundo tenta a minha alma. Como é lindo esse demónio. Nasci em Portugal, chamo-me António. Tenho sido um infeliz. Um vento de desgraça atirou-me a Paris. Em pequenino, padre, ajoelhado na cama, a erguer as mãos a Deus, ensinou-me a minha ama. Sabia de cor 1300 orações, mas tudo esqueci no mundo aos trambolhões. Nossa Senhora te dirá se isto é assim, o que há de ser de mim? Era isto que tínhamos para mostrar neste Dia Mundial da Poesia. Fizemos aqui um recordatório de António Nobre, um poeta da nossa terra, de quem nos orgulhamos muito, e eu julgo que prestamos uma pequenina homenagem a um grande poeta que foi António Nobre. Muito obrigado. Queria também, se me permitem, antes do encerramento, fazer um agradecimento na pessoa da doutora Maria José à equipa que nos permitiu também estar aqui, portanto que é de todo importante, e dizer-vos que saio daqui com uma sensação, espero que seja partilhado por vós todos. Tirei um bilhete para uma conferência e saio daqui com uma série de espetáculos que foram possíveis porque de facto tivemos aqui grandes artistas, grandes poetas,
grandes declamadores, portanto queria reforçar o agradecimento a todos vós. Também é verdade que o momento tornou-se ainda maior porque tivemos a possibilidade de ter este cruzamento da música com a poesia, portanto também a doutora Maria Assis, o nosso muito obrigada, a bem-vinda ao Renato, um grande obrigada. Muito obrigada eu. Vou retirar tanto Ficar. Manuel Alvito e Dr. Ramalho, nosso muito obrigado, em nome aqui de todo o município, em nome de todos nós. Obrigado. E então,